coletora, é muito importante que nós tenhamos o conceito de um bueiro de uma rua. O bueiro de uma rua ele é profundo e na parte de lá de baixo tem uma manilha em um diâmetro menor. Então, temos uma boca de lobo, um bueiro de rua bastante largo, e na parte de baixo nós temos a drenagem com esta manilha. Nesta condição, temos uma boa condição de escoamento de uma água que está sendo drenada nas ruas das cidades, enfim. Então, a bota coletora é mais ou menos o mesmo conceito deste bueiro. Tem que ter uma boa condição de coleta e na parte inferior, na lateral, temos a condição de drenar por um purgador. Escolheremos o modelo do purgador correto, seja termostático, bimetálico, seja termostático de pressão balanceada, seja termodinâmico, de boia, de balde invertido. Neste modelo aqui, deste desenho, temos um termodinâmico com filtro incorporado. Neste renderizado em azul, temos um purgador de boia, sempre com uma instalação de um filtro. E na parte de baixo, temos uma válvula de drenagem para retirar sujeiras inerentes à corrosão e oxidação da tubulação. A água, ela tem um fator de oxidação, né, pela composição de H2O dela, e esta água, com uma tubulação de aço carbono, normalmente são as tubulações utilizadas em tubulações industriais, se tem oxidação, se tem corrosão. Então, na parte de baixo sempre fica uma camada de óxido e é interessante que tenhamos uma válvula de drenagem para fazer a retirada de tempos em tempos dessa sujeira. Benefícios, como foram falados, minimizar problemas de arraste de caldeira, diminuir tempo de arranque diário, incremento de produtividade e diminuir desperdício de água. E ganhos financeiros, teremos economias anuais e, normalmente, pelo custo simples de uma instalação de botas coletoras em coletores e tubulações, os retornos de investimento deste purgador são abaixo de 1 ano. E, de igual maneira, benefícios ambientais, teremos economia de energia, economia de água e economia de CO2 também, porque tudo está ligado na geração da nossa caldeira. Ok? Bem, temos aqui um outro projeto bem simples também e bem interessante. Muitas vezes, as nossas plantas têm retornos de condensado. E este retorno de condensado volta em tubulações, e as tubulações de vapor chegam a um tanque de condensado aberto para a atmosfera, ou às vezes chegam em um desaerador, enfim. Mas a grande maioria das indústrias brasileiras aqui, de médio e pequeno porte, utilizam tanques de condensado aberto para a atmosfera. E muitas vezes, essas tubulações de retorno de condensado chegam pela parte superior da camada superior de água e jogam este condensado por cima. Só que o condensado está vindo pressurizado, devido a uma despressurização do processo para uma pressão da linha de retorno de condensado, e quando se sai de uma alta pressão para uma baixa pressão, temos uma reevaporação deste condensado. E esta reevaporação do condensado, chamado vapor flash, se o condensado não está imerso dentro da água, o tubo de condensado não está imerso dentro da água, se perde, se vai para a atmosfera, e é uma energia que pode ser aproveitada. É uma energia que está retornando e nós estamos jogando ela para a atmosfera, ou chamado fabricando nuvens, nuvens de vapor de água. Sugestão simples seria pegar este tubo de condensado, submergi-lo, colocá-lo na parte inferior deste tanque de condensado, para que não tenhamos muita evaporação desta bolha de vapor flash que está chegando junto com o condensado. Outra alternativa também são ideias de colocar injetores de vapor. Esse injetor de vapor, ele trabalha com o conceito Venturi, e ele está, como a grande parte de uma tubulação de condensado é vapor flash, ele tem uma grande função, porque quando se coloca ele dentro da água, imerso na água, ele, pela velocidade do fluxo, ele succiona a água que está dentro do tanque de condensado, e com a velocidade do vapor, ele faz um turbilhão, ele faz um mixer, faz um vórtice, e provoca a mistura deste vapor flash, do condensado que está chegando junto com a tubulação de condensado, e se mistura com a tubulação, mistura com a água que está dentro desse tanque de condensado. Então, este injetor de vapor é um equipamento simples que dá para ser colocado e aproveita esta energia deste calor latente do vapor flash que está voltando para dentro da minha caixa de condensado. Se nós não fizermos a instalação desse injetor de vapor, podemos colocar esse tubo imerso, perfurado, pode-se calcular a quantidade de perfurações, o diâmetro desses furos que vão ser colocados, para evitar que esta bolha de vapor flash que está chegando dentro desse nível de água do tanque de condensado
suba e exploda na lâmina de água do tanque de condensado, que aí a gente estaria perdendo um pouquinho de energia também. Já com o injetor de vapor, como ele não permitirá essa explosão dessas bolhas de vapor flash dentro da água, pelo processo dele de Venturi, de sucção de água, toda essa massa de vapor flash que possivelmente poderia ser perdido pela lâmina de água do tanque de condensado será aproveitado dentro do tanque de condensado. Então, outras vantagens não inerentes somente à economia deste vapor flash que eu estou aproveitando no meu tanque de condensado. Com este injetor, eu minimizo vibração dentro do tanque, né? Ou seja, eu tenho menos ruído e menos vibração que pode provocar alguma instabilidade na minha base do meu tanque de condensado. Então, além de aproveitamento da energia, ganhos financeiros, eu tenho alguns ganhos que também são inerentes à qualidade de processo. Menos vibração no meu tanque, menos ruído em uma área de casa de caldeiras, tenho ganhos bastante interessantes, além dos ganhos energéticos. O investimento vai depender da quantidade de injetores que serão colocados, mas normalmente, como são equipamentos simples e quantidades bem aceitáveis para um bom retorno de condensado, o retorno deste investimento dos injetores fica por baixo de 1 ano também. E é uma instalação relativamente simples, que não tem muita necessidade de trabalhos. O ideal é colocar ele, né, dentro da tubulação, do tanque de condensado, com a quantidade de injetores que seja necessário de acordo com a vazão de condensado e de vapor flash que estará chegando. Então, tudo tem cálculo. Da mesma forma que nós calculamos a válvula de controle para o processo, o purgador correto para a drenagem de linha e para o coletor distribuidor de vapor, temos também a quantidade de injetores para a quantidade de vapor flash que estará sendo retornado e o condensado que estará sendo retornado para a minha casa de caldeira. E, de igual maneira, economia de energia, economia de água e economia de CO2. Tudo isso aí serão ganhos inerentes ao processo. Bem, falando um pouquinho mais detalhado de um projeto de um determinado segmento de frigoríficos. Nos 3 primeiros casos, falamos de conceitos gerais, que são aproveitamentos de energia em qualquer que seja o tipo de indústria. Este caso agora é um trocador de calor a placas que pode ser aproveitado na água suja de descarte dos esterilizadores em frigoríficos, a famosa linha vermelha. Então, não sei se todos conhecem, em processamento de gados, de suínos, né, de aves, tem equipamentos, são esterilizadores onde se colocam facas, e essas facas têm que estar a uma temperatura para esterilização próximo de 90 graus Celsius, e essa água não pode estar suja com resíduo de sangue inerente ao processo da matança de bovinos, suínos e aves. Então, tem que ter uma renovação constante desta água. Então, eu mantenho este recipiente, esse pote, em 90 graus Celsius, eu tenho que estar repondo água quente constantemente, sem ter, né, a possibilidade de estar com uma água muito suja. E essa água, que está saindo a uma temperatura de 90 graus, 85 graus Celsius, sai e tem que ser descartada. Esta água quente com energia pode ser aproveitada em um sistema de recuperação desta água quente e pré-aquecer uma água que está entrando fria e utilizar ela para um outro tipo de aquecimento ou até mesmo pré-aquecer essa água para voltar para o loop de água de esterilização. No desenho que está mostrando desse renderizado aqui do trocador de calor a placas, nós temos uma água que sai do efluente quente a 90 graus, eu tenho na parte de baixo inferior uma água fria entrando a 25, e por contrafluxo eu estou aquecendo essa água fria chegando até aproximadamente 65 graus Celsius, e estou saindo com o meu efluente descartado para jogar para a minha ET a 38 graus Celsius. Neste caso, eu tenho alguns ganhos. Ganho financeiro, claro que eu estou aquecendo uma água fria de 25 graus Celsius a 65 graus Celsius com efluente, como energia grátis. E essa água a 38 graus Celsius, que é o efluente descartado, que eu jogo para a minha lagoa de tratamento de efluentes, ela já chega numa temperatura mais baixa, dentro das regras ambientais, das normas e leis ambientais, e eu não tenho tantas perdas de bactérias que são utilizadas lá na estação de tratamento. Então, é um projeto não tão simples como os 3 primeiros que nós vimos, mas não tão complexo. Basta estudar vazões, fluxos de água, caminhamentos de águas de processo, qual o tipo de água que eu vou pré-aquecer, e nesta condição eu consigo fazer um aproveitamento dessa água de descarte dentro de uma unidade frigorífica. Falando de benefícios,
diminuir a temperatura de água de descarte, como foi falado, aquecer outro fluido e economizar energia, e, consequentemente, economia de água e economia de produtos químicos também que, porventura, teriam que ser utilizados para processos, seja de água pré-aquecida ou água de descarte. Ganhos financeiros, com certeza isso irá acontecer, de acordo com o projeto. Normalmente, projetos com esta magnitude ficam abaixo de 2 anos na recuperação de energia. Quando a gente fala de retorno simples, seria qual que é o valor do investimento versus o que eu estou economizando. Nessa condição, eu estou investindo um valor, mas em 2 anos eu recupero este dinheiro porque é um payback bem favorável, é um retorno do investimento favorável. E neste renderizado à direita, tem uma informação mais ou menos de como que seria um equipamento deste tipo. Tá? E benefícios ambientais de igual maneira, economizaremos energia, economizaremos água e economizaremos CO2 também, que não será necessário utilizar na caldeira para geração de vapor e aquecer esta água que eu estou pré-aquecendo com efluente. Bem, outro projeto também bastante interessante, que atua não somente em setores frigoríficos, mas também em algumas outras unidades de processamento, né, de outros alimentos, de outros equipamentos, de outros produtos, seriam na sala de máquina, né, um projeto de aproveitar a energia térmica que sai da descarga do compressor de amônia e vai para o condensador. A ideia, quando sai um gás quente do compressor de amônia, esse gás quente, normalmente, ele vai para um aerocondensador. A ideia deste aerocondensador é condensar este gás quente que sai do compressor de amônia e regressar este gás para o loop do compressor. Então, nós temos neste condensador energia elétrica, porque tem ventiladores, enfim. A ideia de recuperação desta energia é colocar um trocador de calor intermediário. Este trocador, a gente está nessa linha seccionada, antes de jogar este gás quente no aerocondensador, ou em um condensador atmosférico, por exemplo, passa-se neste trocador de calor, eu condenso e resfrio este gás quente que está saindo do compressor de amônia e pré-aqueço uma água. Uma água fria vai ser pré-aquecida como uma energia grátis, né? E esta energia grátis vai favorecer ao meu condensador e, quem sabe, diminuir a potência dos ventiladores, diminuir a circulação de uma água quando tem circulação de água para condensar. Ou seja, eu tenho um ganho com uma energia de saída do compressor quente, pré-aqueço uma água com energia grátis e diminuo a minha energia elétrica, quem sabe, no meu aerocondensador. É um projeto não tão simples também, tem o grau de complexidade, principalmente que estamos trabalhando com amônia, tem a questão das preocupações com vazamento, as preocupações ambientais, as preocupações legais, mas isso é uma preocupação que em cada um dos projetos, seja um projeto simples ou um projeto complexo, o engenheiro de aplicação, o engenheiro de projetos tem que se preocupar com todos os detalhes deste projeto. E este é um projeto bastante interessante, também de aproveitamento da energia gratuita que sai do compressor de amônia. Teremos ganhos ambientais, energia, água e CO2, e aqui eu posso dizer energia, não só energia do combustível da caldeira, mas também energia elétrica que faz necessário utilizar no meu aerocondensador, seja para bombas de água, seja para ventiladores. Então, projeto um pouco mais complexo, retorno do investimento também aproximadamente em 2 anos que a gente conseguiria ter este retorno do investimento. Ok? Bem, esse é um outro projeto que também está muito voltado para a indústria frigorífica, que nós estamos falando de aproveitamento da energia do chiller. Esse aproveitamento do chiller é para pré-resfriar a água que entra no trocador de novo do chiller. Ou seja, o chiller é um equipamento que estão nos frigoríficos e eu tenho descarte de água desse chiller. Temos águas também que estão pouco contaminadas com algum resíduo sólido do processo, mas é uma água que está sendo descartada a mais ou menos 5 graus Celsius. E se eu troco energia como uma água temperatura ambiente e pré-resfrio essa água a, por exemplo, 14 graus Celsius, depois eu tenho um trocador de calor original desse chiller, mantendo a água, por exemplo, a 2 graus Celsius no chiller. Então, é um projeto interessante também de recuperação de uma água fria suja, que eu estou descartando na saída do meu chiller,
Teoricamente, eu filtro esta água suja em uma peneira, por exemplo, rotativa ou estática, para não contaminar e não entupir o meu trocador de calor a placas, mas eu pego uma água fria a 5 graus Celsius, troco o calor com uma água nova que vai entrar no meu chiller para resfriar a 2 graus Celsius, pré-resfrio de 25 a 14, e de 14, por exemplo, eu volto com o fluido amônia para fazer a refrigeração principal do processo, a chegar uma água de 2 graus Celsius e voltar para dentro do chiller. Então, a ideia é aproveitar uma água suja, como aquele caso lá da água vermelha, dos esterilizadores de faca dos frigoríficos. Aqui eu aproveito a água suja do meu chiller para pré-resfriar uma água que vai ser resfriada para retornar para o chiller. É um projeto também não tão simples, mas não muito complexo. É uma implementação boa de ser feita, com todos os estudos de vazão, pressão, temperatura, perda de carga, todos os dados que são necessários para fazermos um processo bem feito. Temos investimentos, mas temos economias. Economias financeiras e economias ambientais, como energia, água e CO2 também. Então, lendo um pouquinho do que se traz na definição dos benefícios, é diminuir a temperatura de entrada da água que necessita ser resfriada para enviar ao chiller, redução da energia elétrica do chiller, aumento da temperatura da água de descarte do chiller, que esta temperatura vai ser aproveitada. Projeto simples também, conceitos bem básicos, aproveitamento de energia de descarte para o processo. Tá? Bem, um outro projeto também bastante interessante, falamos agora no passado de frio, no anterior de frio, vamos falar agora do projeto de aquecimento quente, usando caldeira também. O que este projeto nos menciona? É aproveitamento da energia do condensado para pré-aquecer a água da caldeira. Muito bem. Nesta linha vermelha, onde tem esse símbolo do purgador, nós temos a simbologia de todo o condensado da fábrica chegando, né, no meu processo. Bem, antes de normalmente voltar para o meu tanque de condensado, onde nós falamos dos injetores de vapor e condensado, o que nós podemos fazer? Uma sugestão. Temos que avaliar o projeto se as pressões dos processos de vapor serão compatíveis com isso. Mas imaginemos que todo o condensado da minha planta, em vez de voltar para o tanque de água da caldeira, volte para um tanque de condensado, né, que é chamado tanque flash, com a pressão de chegada, e no tanque flash eu estou com uma pressão um pouquinho mais baixa, eu vou ter uma despressurização. Então, parte do meu volume de condensado, da minha massa de condensado que está chegando no meu tanque flash, vai permanecer como condensado e parte vai ser reevaporada. A ideia é, como eu tenho separação de fase, parte condensado e parte de vapor flash, a mesma bomba de alimentação de água que eu tenho para alimentar a minha caldeira, eu, em vez de jogar a minha água direto para a caldeira, eu passo no primeiro trocador de calor, pré-aqueço essa água de alimentação da caldeira, que está vindo do meu tanque de condensado, com o condensado residual do meu processo de retorno de condensado da fábrica, continuo o meu loop da água para mandar para a caldeira e aqueço numa segunda etapa o trocador de calor que tem vapor flash e jogo essa água quente na minha caldeira. Se porventura eu tenho a minha água do tanque de caldeira, que tem água de make-up ou água de complementação misturado com condensado a uns 85 graus Celsius, e o meu tanque de flash está gerando um vapor flash a 130 graus e um condensado mais ou menos a 130 graus também, eu tenho pré-aquecimento com condensado de calor sensível a 130 graus e tenho depois um segundo aquecimento com calor latente de vapor a 130 graus para jogar essa água, que inicialmente entraria a 85 graus, para, quem sabe, uns 100 graus, 110 graus, 115 graus Celsius, de acordo com vazão e pressão que eu estou gerando no meu tanque flash. A ideia é aproveitar o máximo possível do meu vapor flash, que está vindo na minha linha de condensado, e o meu condensado residual, que não foi possível reevaporar. Então, com um projeto simples, sem modificar a bomba de alimentação da caldeira, sem ter risco de cavitação da bomba de alimentação da caldeira, porque a mesma bomba que eu estou succionando do meu tanque de condensado é a bomba que eu vou estar passando no loop dos dois trocadores de calor e depois, em seguida, jogando para a minha caldeira. Temos que verificar qual que é a curva de vazão dessa bomba, preocupar com as perdas de carga que teremos nos dois trocadores de calor, para ver se é possível fazer este projeto. Também um projeto de não tão grande complexidade,
mas, como qualquer projeto, temos que buscar informações de pressão, vazão, temperatura, fluxos, caminhamento de tubulação, para evitarmos transtornos e evitarmos algum problema de implementação desse projeto. Teremos economias ambientais e economias financeiras também. E também, dependendo do projeto, né, com certeza, economia por debaixo aí de 2 anos. Existem projetos que a economia pode ser bem mais alta. Quanto maior a diferença de pressão do vapor flash em relação ao condensado, mais o salto entálpico que eu vou ter, maior a energia que eu vou estar aproveitando. Só para se ter uma ideia, se eu saio de uma pressão de um purgador de 10 bar e vou para 0, ou 0,1, ou 0,2 bar de pressão, eu vou ter mais ou menos aí uns 10, 11% de taxa de flashamento. Então, se a minha massa são 1.000 quilos por hora de condensado, saindo de 10 para 0, 0,1, 0,2 bar de pressão, eu vou ter uns 10%, ou seja, 100 quilos por hora de vapor flash gerado com energia de calor latente para aproveitar e ser trocado calor com uma água de alimentação da caldeira, por exemplo. Então, é um projeto interessante, dá para ser aplicado na grande maioria das unidades de fabricação onde tem caldeira. Lógico, temos que preocupar com as pressões dos processos para que este tanque flash não gere uma contrapressão alta e comprometa o descarte do condensado das máquinas que utilizam vapor, criando uma perda de carga excessiva e alagando o processo, prejudicando o processo de algumas máquinas lá atrás. Então, dá para analisar qualquer que seja o tipo de projeto, se é aplicável ou não este conceito. Bem, outro projeto falando um pouquinho de caldeira seria aproveitamento da descarga de superfície das caldeiras. A gente sabe que as caldeiras precisam ter umas descargas, seja de fundo ou descarga de superfície. A descarga de fundo normalmente é utilizada para tirar o lodo, deposição, da decantação dessa sujeira que fica na parte embaixo da caldeira, tem que tirar essa sujeira, e a descarga de superfície normalmente é para o controle dos sólidos totais dissolvidos. Então, quando se tem, por exemplo, uma válvula de descarga contínua com medição da condutividade elétrica dos sólidos totais dissolvidos na água de alimentação, na água dentro da caldeira, eu posso jogar esta descarga da atmosfera, da válvula de sais para um tanque flash. Este vapor flash pode ser jogado para um tanque de alimentação de água da caldeira e o condensado, que tem bastante sólidos, ele joga para um sistema de aproveitamento de energia por um trocador de calor e fazemos, por exemplo, um loop de circulação da água do seu tanque de condensado, ficando circulando no trocador de calor para aquecer e aproveitar essa energia do calor sensível que está saindo de dentro da descarga de sais. O vapor flash eu jogo para dentro do meu tanque de alimentação de água da caldeira, aproveitando para aquecer mais essa água, e o condensado eu posso jogar em um trocador de calor, porque tem muita concentração de sais, eu não posso ter o risco de jogar estes sais para dentro da água da caldeira, porque seria um loop fechado, eu teria que descarregar continuamente, então eu jogo em um loop de troca térmica indireto e faço uma circulação para com que eu tenha um ganho dessa temperatura daqui da minha água de alimentação da caldeira. Por exemplo, se eu tenho minha caldeira trabalhando a 10 bar de pressão, estou saindo a 10 bar de pressão, jogando para um tanque flash, eu estou saindo de 10 para 0, mais ou menos, que esse tanque é aberto para a atmosfera, e aqui eu saio com uma temperatura bem razoável, quente ainda, para aproveitar essa alimentação ou loop forçado para manter a minha água de alimentação ou a minha água de circulação no meu tanque de condensado com alta temperatura. É ganho. Este é um exemplo, mas se não quisermos fazer um loop fechado para circular a água de dentro do meu tanque, posso colocar para alimentar a água de make-up. A água limpa, chega a 25 graus Celsius, pré-aqueço e jogo para o meu tanque de condensado para misturar com o meu condensado, que já está a uma temperatura mais elevada. Então, são distintas possibilidades para aproveitarmos a energia da descarga de superfície da caldeira. Ganha-se energia, economiza-se água e economiza-se CO2, porque quanto maior a temperatura de alimentação da água que eu estou jogando para dentro da minha caldeira, menos combustível eu vou precisar utilizar para evaporar a minha massa de água. Só uma regrinha de dedo, para cada 6 graus Celsius
que eu aumento a minha temperatura de alimentação na água de caldeira, eu tenho 1% de economia de combustível. Então, se eu estou saindo de uma água a 25 graus Celsius, estou chegando a, por exemplo, 31 graus Celsius, com essa alimentação aqui de aproveitamento de energia residual, de 25 para 31, 6 graus Celsius, eu tenho 1% de economia de combustível. Então, é um projeto relativamente simples, envolve instrumentação, envolve tanques, né, de vapor flash para fazer a despressurização, instrumentação com válvulas de controle para descarga de sólidos totais dissolvidos de maneira automatizada, e, nessa condição, um trocador de calor para fazer a recuperação da energia do condensado que está saindo com excesso de sais. E este condensado, uma vez que já seria descartado, já vai ser descartado para efluente, com a vantagem de sair a uma temperatura mais baixa, atendendo às regras ambientais de não descartar efluente a uma certa temperatura. Então, ganhos ambientais, ganhos financeiros também. Ok? Bem, outro projeto que a gente pode fazer, né? Estamos falando de estufas, né? De frigoríficos, por exemplo, de madeireiras, mas entenda-se que vamos falar de recuperação de condensado e geração de vapor flash. Como vimos no exemplo anterior, aproveitando a energia que sai da descarga de superfície, geramos vapor flash. Aqui nós vamos gerar vapor flash através do condensado que sai das serpentinas ou radiadores de uma estufa de cozimento de presunto, mortadela, enfim, ou até mesmo de madeira. Qual que é a ideia? A ideia é que temos uma linha de vapor. Este vapor ele tem injeção indireta em radiadores, em serpentinas dentro dessa estufa, e após essa serpentina, esse radiador, temos um purgador que joga para a rede de retorno de condensado. Juntando todos esses purgadores, podemos jogar em um tanque flash. Normalmente, a pressão dos radiadores das serpentinas é uma pressão alta de vapor, e saindo de uma pressão alta de vapor e jogando para uma pressão baixa, eu tenho reevaporação deste meu condensado. E este esse condensado reevaporado, eu posso injetar dentro da minha estufa, onde tem vapor direto para fazer a umidificação e o controle da umidade dos produtos que estão sendo colocados dentro da estufa para fazer o cozimento. Ou seja, em uma instalação estándar, instalação tradicional de uma estufa, nós temos vapor indireto na serpentina ou no radiador e vapor direto dentro da câmara da estufa para fazer essa umidificação. Se nós aproveitamos ou aproveitarmos este condensado reevaporado e jogarmos este vapor flash da reevaporação do condensado para dentro da estufa, é a economia de vapor direto que eu tenho que gerar na caldeira para jogar dentro da estufa. Ou seja, economia de combustível, porque é reaproveitamento deste condensado na forma de vapor flash. Pode-se colocar uma estação complementadora para, num determinado momento, que se a minha geração de vapor flash não é suficiente para o meu processo, eu complemento com vapor vivo da caldeira, mas vai ser em menor quantidade em comparação com se eu não estivesse utilizando este vapor reevaporado do condensado. E este condensado, que vai estar a muito baixa pressão dentro do tanque flash, se eu não tiver pressão diferencial para jogar este condensado via purgador para minha casa de caldeira, eu coloco um sistema de bombeamento, um sistema de purgo-bombeamento para o processo. Projeto simples, não tão complexo, retornos de investimento muito rápidos, normalmente abaixo de 1 ano, e benefícios ambientais de igual maneira, energia, água e CO2, para que a gente consiga ter ganhos financeiros e ganhos também ambientais. O meio ambiente agradece. Bem, aqui nós temos aproveitamento de gases de desidratação de lodo. Em alguns processos em frigoríficos tem uma geração de lodo, né? E esses lodos geram um gás relativamente quente, e a gente pode aproveitar essa geração, né, deste lodo quente, que sai a uma temperatura elevada, colocando um trocador de calor para pré-aquecer água, para pré-aquecer algum fluido necessário para uma água de higienização, uma água de limpeza, uma água para chuveiro, enfim, é um equipamento simples que pode ser colocado, lógico, desde que estudado questões de perda de carga, utilizando a questão das velocidades, delta T de temperatura do lodo que está saindo, da evaporação do lodo que está saindo também para uma temperatura que eu vou fazer o controle para aquecer uma água ou pré-aquecer uma água. Este projeto também gera economia de energia, de água e de CO2,
E no conceito é aproveitar a energia da desidratação do lodo para aquecer algum tipo de água, né? Com certeza, essa água poderia ser utilizada para aquecer, mas utilizava a energia da caldeira, e se eu estou utilizando uma energia grátis, eu não tenho necessidade de gerar um vapor, de consumir combustível para aquecer uma água com o vapor da caldeira. Posso utilizar essa energia residual de um processo da desidratação do lodo. Falando de caldeira também, né, falamos da descarga de sólidos, e agora podemos falar de uma coisa simples, que seriam os famosos economizadores de caldeira. Temos uma chaminé, saindo com uma determinada temperatura de gases de exaustão. Essa temperatura vai para a atmosfera e, dependendo do projeto, é possível colocar um simples, falo simples, mas tem que ser bem estudado, um trocador de calor, como um radiador, que vai aproveitar essa energia que está saindo da chaminé da caldeira e pré-aquecer a água de alimentação da própria caldeira. Temos algumas preocupações aqui neste conceito, que é a formação de gás derivados de enxofre. Não podemos ter uma temperatura abaixo do ponto de orvalho que sai na chaminé, porque podemos ter risco de corrosão da estrutura metálica da chaminé. Mas como qualquer projeto, como todo projeto, é importante fazermos um estudo prévio dos riscos, das oportunidades, dos ganhos, enfim. Então, com o tanque de alimentação de água da caldeira já existente, a bomba de alimentação da sua caldeira já existente, que hoje joga direto para a sua caldeira, seria fazer somente um loop desta água da bomba da caldeira, passando por um trocador de calor que está na chaminé, e aí em si joga direto para a caldeira com a temperatura um pouco aquecida. Na mesma regra, para cada 6 graus Celsius que eu tenho de aumento na temperatura de alimentação da minha caldeira, eu tenho 1% de economia de combustível. E não somente isso. Se eu estou com uma caldeira trabalhando a 10 bar de pressão e eu estou entrando com uma água que seja 98 graus Celsius, eu tenho que evaporar ou tenho que jogar energia dentro da minha caldeira para que a água saia de 98 graus Celsius até 183 no início da minha mudança de fase e fazer a evaporação dessa água. Se ao invés de colocar a água 98, colocar a 110, por exemplo, 115, já é menos energia que eu tenho que fazer, menos combustível, e a minha caldeira tende a trabalhar mais estável. É mais qualidade de geração de vapor para a minha caldeira. A eficiência da minha caldeira vai ter ganhos. Então, é um projeto que pode ser avaliado, normalmente com retornos de investimento abaixo de 2 anos também. São coisas interessantes para serem pensadas. Então, até agora, nós estamos falando basicamente de projetos de recuperação de energia, seja energia quente, energia fria. São energias residuais que a gente vai estar buscando aproveitar no nosso dia a dia. Bem, falando um pouco de projetos super convencionais, super simples, que muitas vezes não se pensa neste conceito, que são as reduções de vapor, estações redutoras de pressão de vapor. Muitas vezes se reduz a pressão de vapor porque o equipamento não pode trabalhar a alta pressão, normalmente. Mas, às vezes, um equipamento pode trabalhar, por causa da PMTA, pressão máxima de trabalho admissível do equipamento, pode trabalhar a uma alta pressão, mas, se nós reduzirmos a pressão, nós vamos ter ganhos entálpicos. Quanto mais baixa a pressão, maior o nosso calor latente. Então, o calor latente a 10 bar, ele é menor do que o calor latente a 2 bar de pressão. Então, quanto menor a pressão, maior o calor latente para trocas indiretas. Temos que avaliar se o processo permite trabalhar com baixas pressões, que consequentemente teremos baixas temperaturas, mas em contrapartida teremos maior calor latente. Então, estações redutoras de pressão, simplesmente para atender ao processo de segurança operacional, é um conceito. Mas estações redutoras de pressão podem ser interpretadas e estudadas para diminuir o consumo de vapor. Se eu reduzo a pressão, eu aumento o calor latente, consequentemente, eu tenho maior energia disponível para o meu processo e esse processo vai consumir menos vapor. Menos vapor consumido, menos vapor gerado na caldeira. Menos vapor gerado na caldeira, menos combustível sendo jogado para dentro da caldeira, menos água sendo colocada dentro da caldeira. É uma cascata. Então, dá para ser aproveitado dessa maneira um conceito de estação redutora de pressão. Bem, falando um pouquinho não só de vapor, mas de ar comprimido também, salas de compressores. Sala de compressor, a gente tem
os compressores que emanam muita energia da refrigeração, seja por ventiladores em si. Um projeto não muito simples, mas também não extremamente complexo, seria aproveitar a energia que sai destes ventiladores que estão resfriando os motores dos compressores de ar comprimido e tubular este ar comprimido, este ar de exaustão quente, para, por exemplo, aquecer uma água, colocar na mistura do pré-ar da caldeira, porque o ar da caldeira, quando não tem pré-aquecimento, ele succiona o ar atmosférico. Hoje nós estamos aqui na questão, chegando ao inverno, aqui em Blumenau, hoje a temperatura deve estar próxima ao quê? Dos 16, 17 graus Celsius, o ar vai estar nessa temperatura. Se eu tenho um ar a 45 graus Celsius, 40 graus Celsius, eu trabalho melhor a minha condição de eficiência da caldeira. Eu estou colocando mais ar quente, né, no cálculo estequiométrico, na condição de eficiência da caldeira, vai ter um ganho, saindo de um ar que está normalmente frio para um ar mais quente. Então, um projeto que não tem muita complexidade, mas também não é tão simples, porque temos que ver perda de carga, para não comprometer a qualidade da produção do ar comprimido do compressor, e como nós vamos tubular este ar quente para ser direcionado para sucção de ar da caldeira. Então, exemplos de oportunidades que podemos ver em casa de caldeira, agora em casa de compressores, vimos em casa de máquinas com amônia também, dá para ser aproveitado. Como eu falei no início, o céu é meio que o limite, né? O céu infinitamente com áreas de oportunidade de aproveitamento de energia. Bem, isso aqui é um sistema de trocadores de calor também, especificamente para efluentes, e aqui eu coloquei o exemplo de indústria têxtil. Tá? Normalmente, as indústrias têxteis, tinturarias, eles têm aquecimento de água para jogar nos equipamentos para fazer o tingimento, e esta água ela é pré-aquecida e depois é descartada. E esta água é descartada quente para a estação de tratamento de efluentes. Se nós pegarmos a energia dessa água quente e pré-aquecermos essa mesma água, uma água nova que será jogada para este equipamento de tingimento, a gente vai ganhar energia, vai aumentar a produtividade, porque normalmente a água entra fria, se injeta vapor neste equipamento para chegar a uma determinada temperatura desta máquina, e nesta condição a gente coloca energia de vapor. Se nós pré-aquecermos esta água, a gente vai ter um ganho em tal. Acho que tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Tá, ok. E nessa condição, nós podemos... Obrigado, José, pelo comentário. Nessa condição, a gente pode pré-aquecer esta água de aproveitamento da energia deste efluente que está saindo. O efluente sai quente, eu jogo, em vez de jogar para ET, eu pré-aqueço uma água nova, uma água limpa, para jogar dentro do meu equipamento que consumirá água quente. Considerando os mesmos 6 graus da regrinha de dedo, para cada 6 graus Celsius, 1% de economia de combustível. Então, é uma água que será aproveitada, efluente que seria descartado, teria que jogar para a estação de tratamento uma água fora das normas da legislação ambiental, e aqui nessa condição nós colocamos o processo para pré-aquecer. Aqui é um loopzinho do processo, de uma maneira bem simples, tá? Este gráfico, né, que está sendo mostrado, este fluxo de processo que está sendo mostrado, é um software que nós utilizamos. Esse software pode ser disponibilizado para cada um de vocês, se vocês queiram. No final, vou deixar meu e-mail também para que vocês peguem a informação, me mandem e eu mando esse software para vocês utilizarem caso queiram. Então, aqui está o equipamento. Esse equipamento tem uma água de descarte. Essa água de descarte vai para esse trocador de calor, que normalmente iria para a ET, e eu entro com uma água fria que pré-aqueço para jogar novamente para o meu processo. Então, é um exemplo simples, mais ou menos como o reaproveitamento da água de Schiller, como mais ou menos o reaproveitamento da água de linha vermelha. Então, estamos falando de conceitos simples, são bem amplos, bem genéricos. Lógico, quando a gente faz no papel, quando a gente fala, parece muito simples, mas todos os cálculos têm que ser muito bem embasados para evitarmos perda de carga, para evitarmos contrapressão, para evitarmos problemas nos processos. Tá? Então, recuperação de energia em indústria têxtil, efetivamente, que são as águas que saem dos sistemas de tingimento, dos processos de tingimento, para aproveitar essa energia e pré-aquecer uma água nova para este mesmo processo de tingimento.
Outro processo bem simples também, lógico, todo projeto de conservação de energia tem a sua complexidade, mas da mesma forma que nós falamos de colocar um economizador nas chaminés das caldeiras, nós temos aí um trocador de calor que pode ser utilizado em ramas a gás, ramas na indústria têxtil. Mas não só em ramas, a gente pode pensar em fornos de pão, fornos de biscoito, todos os processos que têm troca térmica com combustão, quem sabe queimadores de gás diretamente no processo, vai ter que ter uma chaminé, vai ter que ter uma retirada destes gases quentes que estão dentro do processo e não são necessários mais porque já foi feita a troca térmica. Então, citei o exemplo da rama, mas podemos colocar este mesmo trocador de calor que aproveitará os gases de saída quente de uma rama, pode ser num forno de pão, um alto forno, pode ser num forno de biscoito, ou seja, ideias de aproveitamento de energia em chaminés. O conceito aqui é pré-aquecer uma água, uma solução com energia gratuita, uma energia que se está tirando para a atmosfera, ok? E como eu falei para vocês, na condição do nosso software, essa aí é a folha, né, principal, a página principal do nosso software, né, um dos que a gente utiliza, está disponível para que vocês também possam utilizar, e tem várias oportunidades, ele é chamado MyBermo, temos aqui o setor que são para reduções de pressão, onde pode ser feito para vapor saturado, vapor superaquecido, água, ar comprimido, consumos de vapor, a gente consegue calcular os consumos de vapor para ver se tem alto consumo, baixo consumo, e aí sim especificar uma válvula redutora, um purgador, uns tanques de vapor flash, válvulas de controle. Temos aqui também sistemas de trocadores de calor para cálculo de viabilidade dos trocadores de calor para aproveitamento de energia, ou até mesmo um processo que não seja de recuperação de energia residual, mas seja sim para necessidade de fazer o seu processo acontecer. Então, é um software bastante simples, bastante amigável. Ele tem aqui também uma parte de conversão de unidades, tem também um panorama de isométrico que você pode fazer o desenho de uma simples instalação com fluxograma em blocos, fazer o desenho em isométrico, fazer o desenho em plano, um DTI, por exemplo, super simples, é uma planilha em Excel disponibilizada para vocês também. E dentro de uma outra planilha de Excel, temos aí exemplos de cálculos de recuperação de energia térmica, seja com redução de pressão, seja de tanque de vapor flash, seja de bomba de condensado, seja de trocador de calor, e aí você lança os dados, consegue especificar os materiais, saber a especificação das pressões, das vazões, das energias residuais disponíveis, e vai aparecer o cálculo de payback caso você tenha o custo do seu combustível, seja vapor, seja energia elétrica, seja água fria, seja água quente, você conseguirá fazer este tipo de recuperação de energia ou cálculo de recuperação de energia para estes processos. Ok? Deixa eu ver se tem aqui informação. Bem, o Thiago está perguntando aqui. O reaproveitamento de ar quente da saída dos compressores pode ser usado em qualquer modelo de caldeira? Já usei em caldeira de biomassa, pode ser usado em caldeiras com queima de gás natural. Sim, Thiago, boa pergunta, obrigado pela pergunta. É possível, esse projeto já foi feito aqui por nós, aproveitando este ar quente que sai dos compressores em uma caldeira de gás, já foi utilizado em uma caldeira de lenha para pré-aquecer este gás. Algumas caldeiras maiores, como por exemplo caldeira a lenha, ele já tem o pré-ar, que já utiliza a energia que sai da chaminé para pré-aquecer o ar. Então, em alguns casos, não será tão viável, porque já tem um pré-aquecimento deste ar com a energia que sai das chaminés. Mas caldeiras a combustível derivado de petróleo, caldeiras a gás natural, caldeiras a lenha, tudo dependendo do conceito da distância dessa sala de compressores até a caldeira, dá para ser utilizado. Como vamos estar trabalhando com ar quente, né, a gente tem que calcular muito bem o duto para transportar este ar quente até a chegada ao ponto de consumo, para não termos perda de carga e termos também a diminuição da temperatura. Como o ar quente tem um calor específico bem especial, a perda dessa energia vai ser natural de acontecer. Por mais que façamos o isolamento térmico deste duto, temos que ver se a viabilidade técnica e econômica se paga neste projeto.
mas é um estudo que pode ser feito também. Normalmente, quando se tem a sala de compressores muito próximo da caldeira e os dutos de transporte desse ar quente são mais próximos da caldeira, é um projeto que se torna bastante viável, porque é basicamente chaparia de duto e direcionamento para a aspiração do ventilador. É uma coisa bem simples e não tão complexa, e o custo é muito baixo de implementação. Obrigado pela pergunta. Vamos ver, tem mais uma aqui. Legal. Então, aqui, esse é o nosso software, né? Que é uma planilha, né? Bem simples, bem visual, bem amigável. Dá para fazer um montão de cálculos aí de aproveitamento de energia. Estou deixando aí meu e-mail, tá? bruno.abreu@bermo.com.br. Meu telefone à vontade para vocês, né? No site da Bermo vocês têm todas as informações também aí sobre os nossos próximos webinars, sobre os nossos programas de treinamento, seja aqui localmente ou nas nossas unidades do Brasil, né? Teremos um curso voltado para vapor na semana do dia 20 em São Paulo. Tivemos aqui também em Blumenau no mês passado. Então, a gente sempre tenta manter este nível de relacionamento, seja webinar, por conta que iniciado há 2 anos atrás, com a pandemia, a gente vem fazendo webinários constantes para manter esta informação técnica chegando até vocês. Gente, obrigado pela atenção. Né? Só mais um detalhezinho. Aqui atrás, onde eu estou na sala de treinamento, é um fluxograma bastante completo também, que mostram distintos processos de distintas indústrias, desde a sala de caldeira até a parte de consumo de vapor e retorno de condensado. Caso vocês queiram também ter uma visão geral de uma planta de vapor com geração, utilização e distribuição de vapor, podem me enviar um e-mail que eu mando este diagrama para vocês, esse fluxograma também. E, de igual maneira, caso vocês queiram este software de dimensionamento e cálculos de perdas de energia e de aproveitamento de energia residual, estamos à disposição. Ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Tenham uma excelente semana. Amanhã temos um feriado aí para dar uma quebrada na semana. Aos que descansarão, bom descanso. Aos que trabalharão, bom trabalho. E nos vemos aí na próxima. Um grande abraço.